Ensina-nos, Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Ensina-nos, Senhor Jesus, ensina-nos a amar. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é a solenidade do corpo e sangue de Jesus Cristo. É dia de muita oração, dia de participar na vida da nossa comunidade, celebrarmos juntos a Eucaristia, esse grande mistério de amor, onde Deus se entrega por nós, Ele se dá como alimento para nos fortalecer, para nos sustentar em nossa vida. Que Deus nos dê de fato cada vez mais a fé para vivermos a plena comunhão com Cristo, com os irmãos. Façamos a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus era um homem orante. Por isso, seus discípulos, vendo o seu testemunho, também pediram: Senhor, ensina-nos a rezar. Essa deve ser a nossa prece. Vamos então ouvir com o coração aberto a palavra de Deus. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Um dia Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês rezarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de amanhã e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos aqueles que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Jesus acrescentou: Se alguém de vocês tivesse um amigo e fosse procurá-lo à meia-noite dizendo: Amigo, me empreste 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer a ele. Será que lá de dentro o outro responderia: Não me amole, já tranquei a porta, meus filhos e eu já nos deitamos. Não posso me levantar para lhe dar os pães? Eu declaro a vocês,
Mesmo que o outro não se levante para dar os pães, porque é um amigo seu, vai levantar-se ao menos por causa da amolação e dar tudo aquilo de que o amigo necessita. Portanto, eu lhes digo: peçam e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Batam e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E a quem bate, a porta será aberta. Será que alguém de vocês que é pai, se o filho lhe pede um peixe, em lugar do peixe, lhe dá uma cobra? Ou ainda, se pede um ovo, será que vai lhe dar um escorpião? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu, ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedissem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nossa reflexão de hoje refere-se ao Evangelho de Lucas. É sobretudo esse Evangelho, desde as narrações da infância, que descreve a figura de Cristo numa atmosfera densa de oração. Ele contém os 3 hinos que cadenciam todos os dias a oração da Igreja: o Benedictus, o Magnificat e o Cântico de Simeão. E nesta catequese sobre o Pai Nosso, o Papa Francisco vem chamar a nossa atenção para o fato de que Jesus reza. Jesus é um homem orante. Na narração de Lucas, o episódio da Transfiguração deriva de um momento de oração. Diz assim: enquanto orava, o seu rosto transformou-se e as suas vestes tornaram-se resplandecentes. Mas cada passo na vida de Jesus é como que impelido pelo sopro do Espírito, que o guia em todas as ações. Jesus reza no batismo no Jordão, dialoga com o Pai antes de tomar as decisões mais importantes, retira-se muitas vezes na solidão para orar, intercede por Pedro, que em breve o renegará. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos joeirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Isto consola, saber que Jesus reza por nós, ora por mim, por cada um de nós, a fim de que a nossa fé não desfaleça. E isto é verdade. Mas Jesus ainda reza por nós? Ainda o faz perante o Pai. Jesus reza por mim, cada um de nós pode dizê-lo. E também podemos dizer a Jesus: tu oras por mim, continua a rezar, porque preciso disso. Assim, com coragem. Até a morte do Messias está imersa num clima de oração, a ponto de que as horas da paixão parecem marcadas por uma calma surpreendente. Jesus consola as mulheres, reza pelos seus crucificadores, promete o paraíso ao bom ladrão e expira dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A prece de Jesus parece atenuar as emoções mais violentas, os desejos de vingança e de desforra. Reconcilia o homem com a sua acérrima inimiga. Reconcilia o homem com essa inimiga que é a morte. É ainda no Evangelho de Lucas que encontramos o pedido expresso por um dos discípulos de poderem ser instruídos na oração pelo próprio Jesus. Diz assim: Senhor, ensina-nos a rezar. Viam que ele orava. Ensine-nos também nós, podemos dizer ao Senhor: Senhor, pensei que tu rezas por mim, mas ensina-me a rezar, para que também eu possa orar. Deste pedido, Senhor, ensina-nos a rezar, nasce um ensinamento bastante amplo, através do qual Jesus explica aos seus com que palavras e com que sentimentos se devem dirigir a Deus. A primeira parte desse ensinamento é precisamente o Pai Nosso. Rezai assim: Pai que estais no céu. Pai, esta palavra tão agradável de pronunciar. Nós podemos passar todo o tempo da oração unicamente com esta palavra, Pai,
e sentir que temos um pai, não um patrão nem um padrasto. Não, um pai. O cristão dirige-se a Deus chamando antes de tudo Pai. Neste ensinamento que Jesus oferece aos seus discípulos, é interessante meditar sobre algumas instruções que coroam o texto da oração. Para nos dar confiança, Jesus explica algumas coisas. Elas insistem sobre as atitudes do crente que reza. Por exemplo, a parábola do amigo importuno, o qual vai perturbar uma família inteira que dorme, porque uma pessoa chegou inesperadamente de uma viagem e ele não tem pão para lhe oferecer. Que diz Jesus àquele que bate a porta e acorda o amigo? Digo-vos que, embora não se levante para lhe dar por ser seu amigo, ao menos levantar-se-á devido à impertinência dele e dar-lhe-á tudo quanto precisa. Com isto, quer ensinar-nos a rezar e a insistir na oração. E imediatamente depois, cita o exemplo de um pai que tem um filho faminto. Todos vós, pais e avós, que estáis aqui ouvindo, quando o filho ou neto pede algo, quando tem fome, pede com insistência, depois chora, grita, tem fome. Experiência tão difícil. Qual pai entre vós, se o filho lhe pedir um peixe, porventura lhe dará uma serpente? E todos vós tendes a experiência, quando o filho pede algo, vós dais de comer aquilo que ele pede para o seu bem. Com essas palavras, Jesus dá a entender que Deus responde sempre, que nenhuma oração deixará de ser ouvida, porque Ele é Pai e não se esquece dos seus filhos que sofrem. Sem dúvidas, essas afirmações põem-nos em crise, porque parece que muitas das nossas preces não obtêm resultado algum. Quantas vezes pedimos e não fomos atendidos? Todos nós já fizemos essa experiência. Quantas vezes batemos e encontramos uma porta fechada? Nestes momentos, Jesus recomenda-nos para insistir e não desistir. A oração transforma sempre a realidade, sempre. Se não mudam as coisas ao nosso redor, pelo menos nós mudamos. O nosso coração muda. Jesus prometeu o dom do Espírito Santo a cada pessoa que reza. Podemos estar certos de que Deus responderá. A única incerteza é em relação ao tempo, mas não temos dúvida que Ele responderá. Talvez tenhamos que insistir durante a vida inteira, mas Ele responderá. Ele prometeu. Ele não é como um pai que dá uma serpente em vez de um peixe. Não há nada de mais certo. Um dia realizar-se-á o desejo de felicidade que todos temos no coração. Jesus diz: porventura não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam por Ele noite e dia? Sim, fará justiça, ouvir-nos-á. Aquele dia será de glória e de ressurreição. Rezar é desde já a vitória sobre a solidão e o desespero. Rezar. A oração muda a realidade, não esqueçamos. Ou muda as coisas ou transforma o nosso coração, mas muda sempre. Rezar é desde já a vitória sobre a solidão e o desespero. É como ver cada fragmento da criação que fervilha no torpor de uma história da qual por vezes não entendemos o porquê, mas está em movimento, está a caminho. E no final de cada estrada, o que há no fim do caminho? No fim da oração, no final de um tempo em que estamos a rezar, no fim da vida, o que há? Há um Pai que espera tudo e todos de braços abertos. Olhemos para este Pai. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão. Somos a igreja da paz partilhada e do abraço e do pão. Diga-me como ser pão.
por Salomé Arrecibita. Diga-me como ser pão, como ser alimento que sacia por dentro e traz paz. Diga-me como ser pão, diga-me como me aproximar daqueles que estão cansados, sem fôlego, sem respiração, e que acreditam que rir e amar é uma história. Diga-me como ser pão. Diga-me como me deixar alimentar pouco a pouco, entregando o todo e me enchendo mais. Diga-me como ser pão, como ser para os outros em cada momento alimento e maná. Tu que és o pão da vida, tu que és luz e paz, tu que encharcas a terra quando chove o céu, diga-me como ser pão. Tu que fizeste de mim tua imagem, tu que abraças as minhas fraquezas, tu que sacias minha fome quando retorno de longe, diga-me como ser pão. Diga-me como ser pão que cura a injustiça. Diga-me como ser pão que cria liberdade. Diga-me, Senhor. Nutra-me, Senhor, na força de tua Páscoa. Cura-me, Senhor, no dom de tua ternura. Sacia-me, Senhor, na fonte de água pura. Na fonte de água pura. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje, que nós possamos cada vez mais buscar a oração como força, como discernimento em nossa vida. Nunca deixemos de orar. Oremos com insistência, cheios de esperança, confiando no Deus que é amor, que é nosso Pai, que nos ama tanto. Que a festa de hoje reafirme em nós a certeza da presença de Jesus sempre conosco. Ele estará sempre conosco. E na Eucaristia, Ele se dá a nós, se entrega. É nosso alimento, é nossa força. Que o Senhor, Pai de bondade e amor, que nos deu o seu Filho, pela força do Espírito Santo, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Pai, pelos meus te peço.